começar a ilustrar basicamente o que a gente viu antes, agora a gente vai começar a colocar tudo na prática para ficar um pouco mais simples de entender. Antes de fato colocar tudo na prática, eu quero falar um pouco sobre o Clicker, que é essa ferramenta aqui. O Clicker basicamente é só uma caixinha de plástico, uma linguetinha de ferro, que quando a gente aperta ele faz um barulho. Esse barulho ele vai ser associado a uma recompensa, de forma que quando o cachorro ouvir esse barulho, ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa. Assim a gente consegue usar ele mais ou menos como uma câmera fotográfica de comportamento. A gente vai marcar exatamente o comportamento que a gente quer, de forma que fique bem claro para o cachorro o que ele está sendo recompensado. Qual a diferença de usar o Clicker e não usar o Clicker? Primeiro que a gente tem essa facilidade de a gente ter uma precisão melhor do comportamento que a gente quer, porque a gente vai ter o comportamento marcado exatamente, e também que o comportamento, para ser recompensado, ele tem que ser recompensado no momento que ele fez. Então, de repente, se o cachorro fez alguma coisa à distância, alguma coisa que a gente vai ter que ir até ele para recompensar, com o Clicker a gente consegue marcar a distância, e daí a gente tem um tempo maior para conseguir recompensar. Então, o Clicker ele agiliza bastante o processo, ele facilita bastante que a gente tenha uma resposta precisa do que a gente quer. Então, antes de começar a usar o Clicker, a gente precisa fazer com que o cachorro entenda o que o Clicker significa. Então, a gente vai carregar o Clicker, ou seja, dar o significado que ele tem. Isso. Então, para carregar o Clicker, o que a gente vai fazer é fazer o som do Clicker e entregar uma recompensa. É importante para que essa mensagem seja entendida com clareza, que a gente dê um intervalo até recompensar. Então, se a gente clicar e entregar a recompensa ao mesmo tempo, tudo fica um pouco vago para ela. E como eu falei, a gente tem que tentar ser o mais claro possível na nossa informação. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai fazer o som e vai dar a recompensa. Então, dá um intervalo e dá separado para que a gente não faça todo o movimento junto e acabe confundindo a cabeça dela. A gente vai repetir algumas vezes e depois de um tempo a gente vai ver o quê? Quando ela escuta esse som, ela já olha pra gente, já redireciona a atenção dela procurando o que ela vai ganhar. Quando ela fizer isso, a gente sabe que ela já entendeu o que significa, ela já sabe que depois desse som vai vir uma recompensa e a gente já pode começar a usar ele. Uma pergunta comum. O Clicker pode ser uma caneta, pode ser um mouse velho, pode ser qualquer coisa que faça som? Pode. O Clicker é uma ferramenta que não é especial, ela é só uma caixinha com uma linguetinha de ferro, e qualquer som pode ser usado. Porém, o Clicker ele é um som curto, ele é um som rápido e ele é um som muito diferente de tudo que o cachorro está acostumado a ouvir no dia a dia dele. Então, por exemplo, uma caneta, a gente pode condicionar a caneta, só que toda vez que a gente for escrever, a gente vai clicar e ele vai entender que é para que ele vai ganhar alguma coisa e quando ele não ganhar, ele vai entender que o Clicker não funciona dessa forma. Então, tem que ser uma coisa que a gente use só e exclusivamente para uma sessão de treino. Pode ser alguma coisa diferente, mas é importante que seja uma coisa diferente de tudo que ele está acostumado a ouvir, que a gente vai usar só para uma sessão de treino. Então, o Clicker é uma ferramenta barata, é uma coisa que não tem necessidade de a gente tentar fazer em casa, não tem necessidade de a gente procurar outra coisa para usar no lugar. É uma coisa que não é tão difícil de achar pela internet e é uma ferramenta que vale a pena a gente ter pela praticidade, que isso é uma coisa pequena e que a gente vai poder usar nas sessões de treino. Mas digamos que a gente não tem acesso ao Clicker, ou a gente não quer usar o Clicker, ou a gente se confunde com coisas na mão, ao invés de usar uma caneta ou qualquer outro tipo de ferramenta, ou um estalo com a língua, a gente pode condicionar uma palavra. Então a gente vai estar usando exatamente o mesmo sentido do Clicker, só que com um marcador verbal. Isso pode ser útil quando a gente não tiver um Clicker na mão, ou às vezes quando a gente estiver fazendo alguma coisa que a gente precisa das duas mãos, é legal a gente ter uma palavra condicionada também. O princípio para condicionar essa palavra é igual. A gente tem que escolher uma palavra curta, uma palavra rápida e uma palavra que ela não escute o tempo inteiro no dia dela. Então, eu gosto de usar yep, que é uma coisa que a gente nunca vai falar no nosso dia a dia, e ninguém vai falar. Tem gente que usa, por exemplo, muito bem, mas toda vez que a gente elogia um cachorro, a gente acaba falando muito bem. E quando alguma pessoa pode falar muito bem para ele, isso vai fazer com que perca o significado. Então, eu uso yep. Para carregar esse marcador vai ser exatamente igual, a gente vai fazer yep, e recompensa. Yep. Yep.
gente viu que ela virou a cara quando eu fiz o marcador, ela olhou para mim, então ela sabe o que significa. E a partir daí a gente pode começar a trabalhar com esse marcador sem problema. Regras do clicker. Eu vejo muita gente usando o clicker de uma forma que ela não tira tudo que essa ferramenta pode oferecer. O clicker, para que ele tenha o efeito 100%, para que a gente consiga tirar o máximo dessa ferramenta, toda vez que a gente dá uma clicada, a gente tem que recompensar o cachorro. A gente pode recompensar 3 vezes por uma clicada, mas a gente não pode clicar sem recompensar. O que acontece é que no momento que a gente clica sem oferecer uma recompensa para ele, essa informação acaba ficando meio vaga para ele. Pô, às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho, essa ferramenta não é tão precisa assim. Então, se a gente quiser tirar o máximo do clicker, toda vez que a gente clicar, a gente vai dar uma recompensa. Se a gente clicou sem querer, a gente ainda tem que dar uma recompensa para ela, porque a culpa foi nossa, não foi dela. Então, basicamente, o clicker sempre tem que ser uma clicada igual uma recompensa. Se a gente quiser dar um acerto maior para ela, a gente pode, depois de uma clicada, oferecer várias recompensas. E se a gente quiser, eu vejo com muita frequência o pessoal usando como um recurso secundário simples. Então, como um muito bom, como alguma coisa assim. O que acontece é que a gente não está conseguindo toda essa precisão que o clicker pode oferecer, porque ele passa a não ter todo esse significado. Então, se a gente quiser, por exemplo, recompensar uma sequência de vários grupos, ao invés de a gente pedir um center, clicar, pedir um deita, clicar, pedir para ela dar para clicar e no final recompensar, a gente clicou várias vezes e não recompensou, então ela passa a ver, pô, o clicker não funciona como eu pensava. Então a gente pode clicar no último comportamento. Então se eu quiser fazer uma sequência, por exemplo, posso pedir o center, o deita, senta, posso pedir para ela girar, pedir para ela sentar, para ela me dar um tchauzinho e no final eu clico e recompensa. Então assim a gente conseguiu usar o clicker de uma forma que ele mantenha o sentido que ele tem e que a gente consiga trabalhar com ele. Então, só voltando, o clicker é uma ferramenta que é associada com a recompensa, de forma que ela saiba que toda vez que ela ouvir som, ela vai ganhar alguma coisa. E toda vez que a gente clicar, a gente tem que oferecer uma recompensa para ela, por mais que a gente tenha clicado sem querer. Uma coisa importante do clicker, como ele é como se fosse uma câmera fotográfica de comportamento, a gente precisa ter um timing bom, a gente precisa trabalhar o nosso timing. Então, a hora certa de clicar é quando ela fizer exatamente o comportamento que a gente quer. Então, digamos que eu quero que ela deite, eu vou clicar exatamente quando ela encostar no chão. Eu quero que ela sente, eu vou clicar exatamente quando ela levantar, ou no caso se ela estiver de pé, quando a bunda dela encostar no chão. Então é normal a gente ver as pessoas que fazem, por exemplo, senta, clicam depois, por exemplo, vai pedir a patinha, clica depois. O que acontece é que se a gente pedir a pata, tirar a mão e clicar, a gente não clicou por ela ter dado a pata, a gente clicou pelo momento depois que ela deu a pata. Então tudo que a gente vai fazer tem que ser exatamente na hora que ela fez o comportamento. Claro, com algumas exceções para comportamentos que não tem um movimento tão fixo. Então, por exemplo, girar, a gente pode clicar no meio da girar, que ela está realizando o comportamento. O problema é, por exemplo, pedir para ela girar e clicar depois. Isso aí eu cliquei simplesmente por ela estar parada na minha frente, não por ela ter feito o comportamento que eu quero. Então, a forma certa é clicar enquanto ela realizou o comportamento. Isso é extremamente importante. Um ponto importante só pela questão de bem-estar no cachorro, às vezes eu vejo as pessoas, elas estão tão concentradas no que elas estão fazendo que elas acabam clicando muito próximo do cachorro. E a audição do cachorro é muito sensível. Então, se a gente clicar muito perto dela, vai começar a machucar o ouvido dela. Então, é legal quando a gente estiver trabalhando com clicker, a gente tentar clicar um pouco mais longe, ou de repente colocar a mão nas costas, ou pegar um com um som um pouco mais baixo do que o de caixinha, para evitar ficar clicando muito próximo dela, para não incomodar ela. Então, basicamente, o clicker é uma ferramenta que ele é associado a uma recompensa. Quando ela ouvir som, ela sabe que ela vai ganhar alguma coisa, então ela vai saber exatamente o comportamento que ela realizou. Se fez ela ganhar aquela recompensa, ela vai tentar repetir ele. Toda vez que a gente clicar, a gente vai ter que dar uma recompensa para ela, por mais que a gente tenha clicado errado. Uma clicada pode dar várias recompensas, mas uma clicada nunca pode vir sem nada, porque assim ela vai começar a enfraquecer e perder esse significado. E a gente tem que clicar na hora exata que ela realizou o comportamento. E evitar clicar muito próximo dela. Na questão do petisco, que a gente estava falando antes. Quando a gente vai trabalhar com truques ou comportamentos novos, é muito normal a gente usar alguma coisa de comida, porque comida é uma coisa que motiva quase qualquer cachorro. Comida é uma coisa que a gente pode recompensar várias vezes.
em um período curto, então a gente vai ter um histórico de recompensa grande em um período curto. E é uma coisa de fácil acesso, é uma coisa super tranquila de usar no começo. O que a gente tem que ter em mente quando a gente vai escolher o petisco é, tem que ser em pedaços bem pequenos, o petisco ele é mais simbólico, ele é mais pelo cheiro do que de fato pela comida. Porque se a gente der em pedaços grandes, aí o cachorro vai demorar mais para comer, vai ficar satisfeito mais rápido. E se a gente fizer uma sessão longa, pode começar a dar sobrepeso no cachorro. Então, na escolha do petisco, a gente vai usar coisas bem pequenas, a gente vai cortar em pedaços pequenos, e coisas que tenham um cheiro bom, e coisas que sejam diferentes do que o cachorro está acostumado a comer normalmente. Alguns cachorros se motivam por ração. Se o cachorro topar trabalhar por ração, eu acho por ração perfeito. Caso contrário, não é o melhor a se usar. O que a gente vai usar de petisco vai depender da situação que a gente está e do cachorro que a gente tem. Então, por exemplo, tem cachorro aflito, é um cachorro que ela é louca por brócolis, ela é louca por cenoura, ela é louca por esse tipo de coisa, diferente de algum cachorro normal, né, que normalmente não se empolga muito com esse tipo de coisa. Então, com ela, se eu for usar brócolis num ambiente muito movimentado, ela vai ficar super empolgada e vai querer fazer tudo. De repente, com outro cachorro que a gente vai testando, se eu oferecer brócolis, ele não vai gostar muito, então eu vou ter que usar galinha, frango, vou ter que usar alguma coisa que ele se interesse mais. Então, tudo que a gente vai usar vai depender do cachorro que a gente estiver trabalhando, ou seja, de acordo com o gosto dele e de acordo com a situação, porque quanto mais difícil a situação, melhor a gente tem que pagar ela. É uma coisa, a gente está dentro de casa, então se a gente oferecer a ração dentro de casa, tudo bem. Ela vai pegar a ração, não tem nada de muito interessante no ambiente, a ração vai ser um pagamento ao altura. Agora, se a gente estiver no meio de um parque com vários cachorros, com muitas distrações, dificilmente ela vai preferir ficar com a gente por ração do que explorar o parque e brincar com esses cachorros. Então, num parque é legal a gente testar uma coisa melhor. O que costuma ser usado com frequência? A gente pode usar salsicha. Claro que salsicha não é muito legal para a saúde do cachorro, então cortar em pedaços realmente bem pequenos e oferecer para situações mais difíceis. A gente pode usar frango, a gente pode usar fígado, a gente pode usar algum outro tipo de pedaço de carne, se quiser. Dá para usar esses bifinhos de pet shop, tem cachorro que gosta de cenoura, que gosta de brócolis. A gente vai testando e vai descobrindo o que o cachorro gosta. Mas sempre antes de oferecer alguma coisa legal, dá uma ligada com o veterinário ou pesquisar na internet para ver se isso não faz mal para o cachorro. Tem várias coisas que fazem mal para o cachorro que a gente nem imagina. Mas enfim, o importante é que a comida seja em pedaços bem pequenos. É um pedaço que mal dá para enxergar, mal faz diferença para ela, ela não vai conseguir ficar satisfeita com um pedaço desse tamanho, mas tem um cheiro diferente, é o suficiente para ser atrativo para ela. As pessoas perguntam muito como a gente cozinha isso, se a gente dá cru. Depende da comida. Salsicha, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é picar em pedaços bem pequenininhos, coloco no prato, coloco no micro-ondas por 4 ou 5 minutos, ela vai dar uma ressecada, não vai ficar aquela sensação melecada na mão, vai ficar um cheiro mais forte e eles vão gostar. Obviamente oferecer isso frio. Mas qualquer coisa que a gente vai usar, seja frango, seja carne, sempre dá para o cachorro sem sal, sem tempero nenhum e sem fritura. Então, de repente, pode colocar no forno, dar aquela ressecada que fica legal. Mas, enfim, é sempre importante a gente trabalhar com uma coisa que o cachorro gosta. Outra coisa importante para a gente conseguir a motivação dos cachorros, às vezes a pessoa fala, eu estou oferecendo uma coisa super legal, estou num ambiente que o cachorro se sente à vontade, mas mesmo assim ele não está conseguindo prestar atenção em mim. A forma com que a gente se porta durante essa sessão de treino também é muito importante. Então, às vezes a gente tem um cachorro muito agitado e a gente está sendo muito lento, a gente está demorando para entregar a recompensa, a gente está perdido, e o cachorro passa a ver que a gente não é tão interessante e o ambiente acaba ficando mais interessante. Já tem cachorro que é o contrário, tem cachorro que ele já é um cachorro super agitado, e se a gente for muito agitado, a gente começa a fazer com que ele se agite demais e ele para de prestar atenção, porque ele está completamente louco. Então a gente também tem que levar isso em conta e avaliar a situação. Então, se o cachorro é um cachorro agitado, a gente vai tratar ele de uma forma um pouco mais calma, vai lidar com ele, vai indo de acordo com ele. E se é um cachorro mais calmo, a gente vai agitar mais, vai tentar fazer com que ele se empolgue mais na brincadeira. Então é importante a gente ser o mais dinâmico possível, ser o mais divertido possível, porque quando a gente trabalha com o cachorro, quando a gente está treinando o cachorro, a gente está disputando contra todo o ambiente. Então, se eu estiver num parque, nesse parque vai ter outros cachorros brincando, vai ter pessoa andando de bicicleta, vai ter skate, vai ter esquilo, vai ter um monte de coisa correndo, cada um por um lado, a gente precisa de uma coisa, a gente precisa se portar de uma forma que ele seja mais legal que tudo isso, a gente precisa ter uma coisa que seja mais interessante que tudo isso. Vem cá. Então, por exemplo, se eu for muito lento, então uma pessoa mais chata, tenta.
ela é um cachorro empolgado, então ela se empolga com qualquer coisa. Mas um cachorro normal isso ficaria chato, ver que ela já saiu de perto, ela já não ficou tão interessada. Agora, se eu quiser tirar o máximo dela, eu tenho que ser uma pessoa agitada. Então eu tenho que torcer por ela, eu tenho que fazer com que ela goste daqui. Isso, muito bom. Isso, muito bom. Isso. Então, elogiar bastante ela, falar de uma forma agitada, a gente pode, de repente, correr dela, que é uma coisa que o cachorro gosta de nos perseguir, e fazer tudo isso. Ser uma pessoa divertida. Caso nem isso seja suficiente, a gente pode fazer uns treinos só para fazer o cachorro prestar atenção, como por exemplo, isso, correr dela e ir elogiando ela por ter ido atrás da gente. E assim a gente está mostrando para ela que a gente é legal e a gente está recompensando ela só por prestar atenção na gente. Pra sombra, velho. Isso. Então assim a gente vai sendo uma pessoa interessante e a gente vai mostrando para ela que é divertido treinar com a gente e que vale a pena ela prestar atenção. Tendo isso em mente, a gente já pode começar a colocar a mão na massa. Voltando então, a gente vai estar usando o clicker basicamente é uma ferramenta que serve para marcar comportamento. A gente tem que clicar exatamente na hora que ela fizer o comportamento e recompensá-la toda vez que a gente clicar, e a gente tem que ser uma pessoa divertida para fazer com que ela queira praticar com a gente, que ela queira estar junto, seja correndo dela, seja elogiando ela, tentar ser o mais legal possível, o mais generoso possível. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de estar oferecendo recompensa demais, mas para que as pessoas estão aprendendo, eles precisam de uma motivação. Então a gente não tem que ser mão de vaca na questão de elogiar ela. Se ela fez alguma coisa simples, que mais simples seja, vamos elogiar bastante, vamos recompensar. Vamos recompensar por um centro, vamos recompensar por dar pata, por qualquer coisa que ela fizer, para que a gente mantenha ela empolgada, ela veja que treinar com a gente é uma coisa super divertida.